Boa noite, irmãos. Graça e paz. Convido os irmãos a abrirem o segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 3. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na cidade do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abrão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Vamos orar, irmãos. Pai de toda graça, nós somos gratos a ti por esse momento, pela tua palavra, Senhor. Que nesse momento o Senhor possa abrir o céu sobre nós, encher-nos da tua glória, revelar-nos mais do teu Filho Jesus Cristo ao nosso coração. Que teu Espírito Santo, ó Pai, possa tocar em nós, possa ministrar aos nossos corações, para que em tudo o teu Filho Jesus Cristo seja glorificado. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 20 de 2 Crônicas relata da história do rei Josafá, que foi perseguido pelas tribos de Moabe e de Amon, e ele teve uma grande multidão que ia persegui-lo, irmãos. Uma multidão grande, número de pessoas, e Josafá teve medo, ficou angustiado. E segundo essa leitura que nós fizemos aqui, os irmãos viram que ele, colocando que Deus é grande, que ele confiava no Senhor. Eu quero, com a ajuda do Senhor, dizer aos irmãos, essa noite, que todos nós que somos cristãos, podemos sim, em algum momento, estar ansiosos e angustiados. Mas nós não podemos deixar de colocar os olhos no Senhor. Essa é a lição que Josafá nos dá. Porque ele estava desesperado, irmãos.
que essa grande multidão ia pelejar contra eles, e com certeza eles iam morrer, se dependesse da sua força. Mas é que ele aponta que ele não tinha força nenhuma contra essa multidão, mas que os nossos olhos estão postos em Ti. A nossa confiança tem que estar no Senhor, irmãos. Podemos, irmãos, andar em algum momento da nossa vida ansioso, angustiado, sim, mas não viver ansiosos. O Senhor nos ensina isso, irmão. A ansiedade é um problema muito grande na vida de muitas pessoas que não conhecem o Senhor e também daqueles que conhecem o Senhor. A ansiedade pode ser tratada com remédios e alguma coisa a mais, mas a única pessoa que pode nos livrar disso, irmão, é o Senhor Jesus Cristo. Convido que os irmãos abram aí em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, o verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Irmão, a ansiedade é um problema muito sério em torno dos cristãos. Ela, na sua explicação teórica, ela é uma solitude nervosa, irmãos, de uma pessoa que está dominada pela insegurança, incredulidade e medo. Os irmãos se lembram quando Jesus disse em Mateus, capítulo 6, verso 25, não andeis ansiosos pela vossa vida. Irmão, Jesus nos dá o exemplo, nos ensina o que nós temos que fazer diante dessa situação. Não vou dizer para os irmãos que nós não vamos, em algum determinado momento, ficar ansiosos, porque isso é um problema que está na nossa carne, irmãos, não do nosso espírito. Mas nós não podemos andar ansiosos, viver ansiosos. Não podemos, irmãos, porque isso irá atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, a nossa confiança nele. Então, o Senhor nos ensina, irmãos. E podemos dizer, sem ferir ninguém com isso, que a ansiedade ela é um pecado consequente da incredulidade e da falta de confiança em Deus. Ela não pode ser um escape em nossa mente quando enfrentamos qualquer tribulação ou dificuldade. Eu que nós não ferimos ninguém dizer que isso é um pecado, irmãos. Porque aos olhos do mundo é algo normal, simples. Até entendo que muitas pessoas precisam de médicos, especialistas na área, para que tenham uma ajuda. Sim, irmão, não vou discordar disso. Mas nós, se olharmos diante para o Senhor, sempre, nós não podemos viver ansiosos. Porque o Jesus disse em Mateus 6, 25, não andeis ansiosos pela vossa vida. Irmãos, essas palavras quem disse foi o Senhor. Não foi outra pessoa que disse, foi o Senhor Jesus Cristo. Então se você olhar ali o capítulo 6, o verso 25 ao 34, você pode olhar depois, não vamos ali ganhar tempo com isso. Porque a dificuldade que nós temos é por comida, bebida e vestuário. A ansiedade dos cristãos, irmãos, é por isso. Comida, bebida e roupas. O que Jesus trata nesses versos 25 ao 34 são estas coisas. E ali os irmãos conhecem o texto. Eu não quero aqui entrar sobre esse texto, eu quero caminhar com algo mais com os irmãos. Irmãos, sabendo dessas coisas, sobre a confiança que Josafá colocou aqui em Deus, ele sabia que não tinha nenhuma condição de vencer aquela multidão. E eu peço que você depois leia o capítulo 20, todo, irmãos, a história do rei Josafá, diante dessa multidão, que depois ele viu a vitória dada pelo Senhor. Aquela multidão de homens mortos, irmãos.
sem que ele tivesse feito uma força sequer. Mas ele teve medo, irmãos. Porque ele diz aqui, ele teve medo. E com certeza, irmãos, nós teremos medo em alguma coisa na nossa vida. Teremos sim. Mas o Senhor quer tratar isso conosco. Ele não quer que nós andamos preocupados, angustiados, ou até mesmo desesperados por alguma coisa da nossa vida. Ele não quer, irmãos. Ele não quer. Aí eu digo para os irmãos algo que possa nos ajudar. Por que um cristão não pode viver ansioso, irmãos? Não pode. Eu quero aqui voltar a dizer, irmãos, ele pode sim ter algum tempo, algum momento, viver alguma ansiedade, mas não pode ser constante. Não pode depender disso, irmãos. Isso mostra que nós não estamos confiando no Senhor. Nós estamos confiando nas coisas do mundo. Em algo que eu e você possa adquirir. Porque eu entendo, irmãos, que a ansiedade em muitos cristãos é por causa do ter. O ter. Isso atrapalha, irmãos, a nossa vida com o Senhor. Nós podemos ter muitas coisas, irmãos, se isso for da vontade dEle em nós. Porque quando nós oramos e entregamos a nossa vontade para que a vontade dEle prevaleça em nós, nós podemos entender que se Ele disser sim ou não para nós vamos estar felizes com a resposta dEle, irmão. Feliz? Agora precisamos entender que o Senhor disse, quando também aqui Paulo escreve aqui aos Filipenses, esse capítulo 4, que nós vemos o verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo sim passou por momentos difíceis, irmãos. Em 2 aos Coríntios, ele mostra para nós que ele teve momentos de ansiedade, dificuldade, de angústia, perseguição, ele teve. Mas o Senhor sim dava livramento para ele de todas as coisas. Podemos entender, irmãos, que o primeiro ponto que mostra para nós que nós não devemos andar ansiosos é a presença gloriosa de Deus em nós. O verso 5 do capítulo 4 de Filipenses, que eu creio que você está com a Bíblia aberta, nos diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, essa palavra nos encoraja e nos dá um conforto muito grande, sabendo que esse Senhor está perto, e exatamente não somente perto, mas dentro de nós. A presença dEle tira toda a ansiedade que nós temos, irmãos. Precisamos olhar com cuidado para a palavra. É o cuidado que nós temos que ter com as Escrituras, com o Senhor que habita em nós. Porque esse capítulo trata de algo muito importante para nós, irmãos. Se você olhar do verso 2, o que tinha aqui de problema aqui na igreja local era uma desavença entre duas irmãs, Evódia e Sintique. Duas irmãs teve uma discussão e teve um problema. E essa desavença entre essas duas irmãs ocorreu um problema na comunidade, onde Paulo aqui escreve aos Filipenses. Com certeza eles ficaram tristes, ansiosos para que houvesse um reconciliamento dessas irmãs. E você vê aqui no verso 3 que ele pede para um fiel companheiro de jugo tratar com essas irmãs. Quem é esse fiel companheiro de jugo, nós não sabemos. Mas, irmãos, eu digo para vocês, irmãos, nós precisamos ter alguém companheiro de jugo. O que é um companheiro de jugo? É aquele que está andando conosco, irmãos. Se alegra conosco, chora conosco, companheiro na tribulação, companheiro de jugo. Paulo tinha esses companheiros. Eu e você precisa ter, irmãos. Porque nos momentos difíceis nós vamos fazer o quê? Nós vamos se fechar entre nós e não vamos falar nada para ninguém? Deus está me ouvindo, sim, irmão. Deus nos ouve. Mas o que é igreja?
Igreja não é você sozinho resolver os seus problemas, irmãos. Se Paulo pediu para que um fiel companheiro, irmão, fiel companheiro de jugo, fosse até conversar com essas irmãs, para que houvesse reconciliação. E ele disse também, para Clemente e com os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Que palavra gloriosa é essa, irmãos? Que confiança que é essa que o apóstolo Paulo tinha? Os seus cooperadores, Tito, creio eu, que era um fiel companheiro de jugo ao apóstolo Paulo, e também Timóteo, Epafrodito e muitos outros que ele tinha, irmãos. Irmãos, Paulo mostra a fraqueza que ele tinha, as angústias, as dificuldades, mas ele tinha companheiros de tribulação, companheiros de angústias, porque, irmãos, nós vamos passar por dificuldades nesse mundo. E nós precisamos ter pessoas, irmãos, companheiros de jugo, para confessarmos as nossas dificuldades. Porque só assim, irmão, nós vamos entender o que é a igreja. Não podemos viver a vida da igreja sozinho, irmãos. Eu sozinho com o Senhor. Sim, temos que ter um tempo exclusivo com o Senhor. Mas entendemos que Paulo tinha essas dificuldades. Eles tinham os seus companheiros. O irmão Lawrence, ele diz assim certa vez: a descoberta mais importante de toda a minha vida é que qualquer pessoa pode transformar uma pequena e rude cabana em um palácio, apenas inundando com a presença de Deus. Uma prisão ou um calabouço não fazem diferença se estamos com Deus. Isso é maravilhoso para nós, irmão. Nada, nenhuma dificuldade pode, irmãos, afastar-nos da presença gloriosa de Deus. Porque se alguma dificuldade, alguma tribulação nos afastar de Deus, nós não estamos aprendendo o que é tomar a nossa cruz, irmãos, e seguir o Senhor. Irmãos, a vida de um cristão, ela é uma batalha espiritual, irmãos. Ela não é um campo maravilhoso. Ela é uma batalha espiritual, aonde nós passamos por inúmeras batalhas. Mas a Ele sempre disse que estaria conosco, irmão, até a consumação do século. Por que temer, irmãos? Por que angustiar? Por que estar em depressão, em angústias, sabendo que Ele estará conosco até o fim, irmãos? Precisamos sempre estar olhando para o Senhor, firmemente para Ele. Se Paulo não olhasse firmemente para o Senhor, ele não iria entender qual era o trabalho que Cristo começou a fazer nele. E com certeza completou o apóstolo Paulo. O segundo ponto, irmãos, é que nós temos que ter uma oração específica ao Senhor. Foi o que ele diz aqui no verso 6. A parte B do versículo: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Então aqui, irmãos, esta palavra petições no grego, ela diz para nós a palavra aitema. Ela ocorre 3 vezes no Novo Testamento. 3 vezes apenas, irmãos. Muito importante para nós. Nós precisamos entender, irmãos, que as nossas orações têm que ser específicas, com foco determinado naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. E temos que analisar, irmãos, e estar preparados para receber a resposta. Ou seja, sim, ou seja, não. Porque a vida de um cristão, ela é sim, sim e não, não. O que passar disso, irmão, não serve para nada. Não tem meio termo para um cristão. Ou é sim, ou é não. Amados irmãos, precisamos entender essas coisas. Porque o inimigo das nossas almas tem usado muitas ferramentas para atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, irmãos.
E Ele, irmãos, usa muitas coisas para fazer isso. E a ansiedade é uma. Por coisas. Vou dizer apenas aqui de cristãos, irmãos. O ter, o possuir, eu quero aquilo, e as pessoas ficam perdidas com isso. Eu quero aquilo outro, o que será que nós vamos comer amanhã? O que eu vou ter para vestir? Irmãos, essas são coisas que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Será que a nossa preocupação está nessas coisas, irmãos? Porque Ele diz para nós, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. Quais são as demais coisas? Comida, bebida e vestuário. O que Ele disse no capítulo 6. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, esse Ele alimenta os pássaros. Os lírios do campo vestem Ele. Ele diz que ainda que Salomão, na sua riqueza maior, não se vestiu mais belo que os lírios do campo. Isso para mim é maravilhoso, irmãos. Eu não sei o que você vê com isso. As palavras do nosso Senhor, elas são preciosas, irmãos. Se as palavras de Cristo não tocar o profundo do nosso coração, ela não toca em nada em nós, irmãos. Porque o que Ele diz para nós, nunca se esqueça, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis, irmãos. Não podemos andar. Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, o verso 14. 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então está bem claro para nós. É segundo a vontade dEle, não a nossa. Então precisamos entender, irmãos. Precisamos, irmãos, ter um anelo mais profundo pela vida de oração, como instrumento de comunhão com Deus, e não como um meio de satisfazer os nossos desejos. Oração é para isso, irmão. É para que eu e você tenha mais comunhão com Ele. Agora, quando há inversão disso, vamos orar para pedir coisas, para ter coisas, para que Deus faça isso, aquilo na minha e na tua vida, nós não estamos entendendo qual é determinada oração específica para nós que o Senhor quer. Sobre o que João escreve aqui, bem claro para nós. Aquilo que pedimos segundo a vontade dEle, Ele faz em nós. Não segundo a nossa, segundo a minha ou segundo a tua vontade. Não, irmãos. Nós temos a nossa vontade, sim. Oramos sobre as nossas vontades, mas nunca se esqueça, irmão, que a vontade dEle tem que prevalecer em nós. Porque se não prevalecer, nós vamos nos frustrar. Nós vamos nos entristecer. Porque o Senhor não fez aquilo que eu e você orou para Ele. Então, se nós oramos por algo específico ao Senhor, e você tem a plena convicção de que a vontade dEle seja feita, você vai ficar alegre com o sim e com o não. É isso que nós temos que aprender, irmãos. Isso que nós precisamos aprender. O outro ponto para nós é a paz de Deus. A paz de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então aqui está bem claro para nós. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Ela guardará não o nosso coração apenas, mas também a nossa mente. Porque o ataque que Satanás tem feito nos cristãos é na mente, irmãos. É na mente.
Esse é o problema grave que tem acontecido hoje na vida de muitos cristãos. O ataque direto na mente dos irmãos, com coisas, preocupações, ansiedades, e aquilo outro, o que eu faço, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Irmãos, olhando para a vida do apóstolo Paulo, e aquele texto que eu li aqui do princípio dos irmãos, do rei Josafá, ele teve medo, irmãos, muito medo ele teve, mas os olhos dele estavam em Deus. Só para você ter uma simples informação, uma pesquisa feita entre o ano de 1990 e 2013 mostra que a depressão e a ansiedade teve um aumento de 50%, irmãos. Isso, uma pesquisa mundial, passando de 416 milhões para 615 milhões. Só para que você entenda, a população mundial hoje é de 7,6 bilhões, irmãos. Um número relativamente assustador para nós. Que muitas pessoas estão entrando em profunda ansiedade e, consequentemente, uma depressão. E num grau mais profundo, uma possessão, irmãos. E eu digo para você, o cristão não está blindado sobre isso. Porque muitos homens, como Paulo, mostra para nós que ele teve profundas angústias, irmãos. O que é isso? Dores constantes, lutas constantes contra ele mesmo. A carne, ele lutava contra a sua carne. A carne queria fazer uma vontade e o Espírito fazer outra. Então por isso que eu digo para você, a nossa vida com Cristo é uma batalha, um campo de batalha, irmãos. Se o Senhor pudesse abrir os nossos olhos para a dificuldade que eu e você tem para nos prostrar em oração, a luta espiritual que existe com isso, irmão, cansaço, desânimo, preguiça e todas as outras coisas que são colocadas na nossa mente. O ataque é na nossa mente, irmãos. Por isso que precisamos estar, sim, revestidos com toda a armadura de Cristo. Ali quando Paulo aponta para nós, o capacete, toda aquela armadura, revestidos para passarmos do ataque dos inimigos. Porque ele não vai desistir, irmãos. Satanás, ele é um ser derrotado. Derrotado, irmãos. Mas ele ainda não morreu. Ele ainda age. Ele tem os seus demônios, os seus anjos caídos, que fazem o seu trabalho. Mas nunca se esqueça que o nosso Pai Celestial nunca perdeu o controle e nunca perderá de nada, irmãos. Nunca. Podemos sofrer, gemer, irmãos, mas nós estamos nas mãos do Senhor. Nas mãos dele, irmãos. Nunca se esqueça daquelas mãos furadas que nos abraçou para ele, irmãos. Um dia nós veremos, irmãos, aquelas mãos furadas do nosso amado Senhor, que sofreu cada um momento da sua crucificação, que nunca sequer saiu uma palavra da sua boca, irmãos. Um dia nós vamos, irmãos, poder beijar os seus pés e as suas mãos furadas. Maravilhoso isso, irmão. Por isso que ele diz para nós que ele não quer que nós andamos ansiosos. Beijar os pés do Senhor, para nós será uma honra muito grande, irmãos. Porque o Senhor nos ensina muitas coisas e quer que nós aprendemos dele, irmãos. Quer que nós confiamos nele acima de todas as coisas. Eu vejo aí um mundo de cristãos vivendo ansiosos, preocupados e até doentes, irmãos.
Porque não estão olhando para o Senhor. Estão tirando os olhos do Senhor, irmãos. Isso dói meu coração por isso, irmãos. Lembrando do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz, para que eu e você tivesse uma vida eterna, irmãos. Ele não nos iludiu, amados irmãos. Jesus nunca nos iludiu. Ele disse que nós iríamos sofrer, que nós iríamos padecer, mas que Ele estaria conosco até o fim, irmãos. Isso não te encoraja? Isso não alegra o teu coração? Porque se isso não alegrar o nosso coração, irmãos, nada alegrará o nosso coração. Nada. Saber que nós pertencemos a Ele, que nós somos dele e Ele é nosso, nada desse mundo irá nos alegrar, irmãos, que não seja Cristo, porque nós somos dele, irmãos. Nós somos propriedade exclusiva dele. Por isso é importante para nós, irmãos. O que o Senhor diz para nós, essa relação de a paz de Deus, na Bíblia aponta dois tipos de paz. A paz com Deus e a paz de Deus. Ele aponta para nós. Eu quero aqui citar apenas um texto, apenas para os irmãos. Romanos capítulo 5, verso 1. Os irmãos podem ler depois, que mostra para nós a paz de Deus. A paz com Deus, aliás. E a paz de Deus, como nós lemos aqui, o verso 7 de Filipenses capítulo 4. Os irmãos podem anotar. Essa paz não é um estado de espírito, mas sim uma pessoa vivendo em nós. Não é uma paz, irmãos, um estado de espírito, onde eu e você hoje podemos dizer, hoje eu estou em paz. Não, irmãos. Ele é a nossa paz, irmãos. Eu e você pode dizer que estamos em paz, porque Cristo é a nossa paz. Ou seja, Ele é o nosso tudo, irmãos. Tudo. Uma pessoa agitada e ocupada com muitos serviços não consegue receber a palavra do Senhor e nem mesmo ter comunhão com o Senhor. Isso mostra para nós aquele texto de Lucas capítulo 10, do verso 38 ao 42. Os irmãos não precisam abrir. Aquele texto onde Jesus trata com Marta e com Maria. Um texto conhecido dos irmãos. Maria, como Jesus disse, escolheu a melhor parte. A melhor parte é o que? Estar aos pés do Senhor. Mas o serviço, Ele também se alegra com o nosso serviço. Ele procura o nosso serviço. Mas quando nós estamos adorando Ele em primeiro lugar. Quando nós estamos prostrados aos seus pés. Se o serviço entrar primeiro que a adoração, foi o que Ele tratou com Marta, irmãos. Por isso ela era uma pessoa agitada. Estava ocupada com muitos serviços. E ela não conseguia receber a palavra do Senhor. E nem mesmo ter comunhão com o Senhor. Quando eu e você estar muito ansioso, nós não conseguimos ter comunhão com o Senhor, irmãos. As preocupações, angústias, nos afastam do Senhor. Nos dá uma dificuldade para caminhar. E Ele não quer, irmãos. Nunca se esqueça. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Um texto que nos mostra. Vamos abrir em Marcos capítulo 14. Importante nós abrimos aqui. Marcos capítulo 14, o verso 32. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele disse assim: então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O nosso Senhor passou por isso, irmão. Mostrando para nós a humanidade de Cristo. A vida na carne que Ele estava vivendo naquele momento.
Porque nós sabemos o que ele passou. Porque ele esteve com esta profunda angústia. Foi por causa da sua oração constante ao Pai. O medo de perder a face gloriosa de Deus, que fez com que o Senhor sentisse tomado de pavor e de angústia. A minha alma está profundamente triste. O que é isso? O Senhor teve depressão, irmãos, nesse momento. Então digo para você, um cristão pode ter depressão? Pode, mas não pode viver deprimido. Pode ter ansiedade? Pode, mas não pode viver ansioso. Esta é a diferença, irmãos. O que o Senhor disse para Marta: andas inquieta. A palavra inquieta é a mesma que o Senhor usou em Mateus 6:25. Te preocupa com muitas coisas. Preocupas, no original, no grego, a palavra é turbazo. Essa palavra aponta para nós estar mentalmente perturbado. Ela estava totalmente perturbada com o serviço. Eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Enquanto eu não fazer, eu não vou estar tranquila. Mas o Senhor disse para ela: Marta, Marta, por que te inquietas com tantas coisas? Maria, aliás, escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Qual era a boa parte, irmãos? Estar prostrado aos pés do Senhor. Esta é a melhor parte. Irmãos, em Filipenses capítulo 4, o verso 11. Filipenses capítulo 4, verso 11 ao 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse verso, não podemos tirar ele desse contexto. Não podemos achar que vamos entender o verso 13 sem compreender o que Paulo disse no verso 11 e 12. Paulo passou por muitas dificuldades. E ele diz aqui uma palavra: aprendi a viver contente. Ninguém nasce sabendo essas coisas. Porque, irmãos, ele teve momento de escassez e momento de fartura. Mas ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Como também sabia ser humilhado e não ficar triste, né? Como também ser honrado e não se exaltar. É isso que ele diz aqui. Aí sobre estas coisas ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aí entendemos o que Paulo diz. Paulo nos dá uma lição importante aqui nesse texto. A satisfação plena é Cristo. Nunca, irmãos, a nossa carne será satisfeita. Nunca. A nossa satisfação plena, se não for Cristo, não é nada. O mundo não irá nos satisfazer, irmãos. E por causa desse problema de ansiedade, o adquirir, muitos cristãos estão se perdendo. Muitos, irmãos. Digo isso com tristeza no meu coração. Porque muitos estão preocupados com o ter apenas, e não mais em ter o Senhor. Isso é muito triste. Mas o Senhor tem o seu trabalho sobre os seus filhos. Precisamos entender, irmãos, que Ele tem o seu caminho na tormenta. Ele tem, irmãos. Quando está difícil para nós, Ele está bem presente, junto conosco. Ele é socorro
bem presente na tribulação. Nunca se esqueça disso, irmão. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, é quando Ele está presente. Por quê, irmãos? Porque Ele quer que nós oramos. Ele quer que nós nos dobramos aos seus pés. Ele quer que eu e você confie nele acima de todas as coisas, irmãos. É isso que Ele requer de nós. A carta aos Filipenses que nós estamos aqui falando, ela tem dois assuntos maravilhosos para nós. O primeiro mostra para nós a experiência de Cristo e o segundo, a experiência de viver Cristo. Contado para nós. Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Dois textos, irmãos, preciosos, que não podemos ler fora desse contexto. Que é Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, e Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo tinha plena convicção de que Cristo seria engrandecido no corpo dele, quer pela vida, quer pela morte. Então essa tem que ser também a nossa convicção. Quer em vida, quer em morte, Cristo será engrandecido no meu corpo. Esta é a realidade. Por isso que a carta aponta para nós a experiência de Cristo e a experiência de viver Cristo. Muito importante para nós. Filipenses capítulo 4, o versículo 4, nos diz assim. Filipenses capítulo 4, o verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, sem dúvida nenhuma, esta é uma das declarações mais consoladoras que podemos encontrar. O princípio que aprendemos aqui é: alegremo-nos, não por causa das circunstâncias ao nosso redor, mas por causa de Cristo, nosso Senhor. Pode estar tudo bem, irmão, na nossa vida? Pode. Pode estar tudo dando errado? Pode. A nossa alegria está no Senhor. Se por causa de circunstâncias, qualquer uma, a alegria for roubada do nosso coração, nós estamos perdidos, irmãos. Perdidos. E que o Senhor nos ensina um remédio tão precioso para nós vencermos a ansiedade. Ela é a oração. Muitos irmãos do passado, e até os heróis da fé que mostram em Hebreus capítulo 11, venceram problemas com ansiedade por causa da oração. Orando constantemente, orando sem cessar. Paulo era um homem de oração. Nós estamos aqui dizendo em a carta aos Filipenses. Paulo era um homem de oração. Os apóstolos de Cristo pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eu e você não sabe orar como convém, irmãos. Mas o Senhor, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, o Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Ele sabe, irmãos, porque Ele teve uma experiência no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe o que é fraqueza, porque Cristo teve uma experiência na carne, na sua humanidade. Ele teve dificuldades, irmãos. Ele teve uma triste angústia profunda no Getsemane. Ele ficou angustiado, preocupado e até mesmo com ansiedade por causa daquele momento, mostrando a humanidade do Senhor, irmãos.
mas diferente de nós, nunca ele teve pecado. Muito diferente de nós. Porque o Espírito teve uma experiência no corpo do nosso amado Senhor. Ele sabe as nossas dificuldades e fraquezas. Por isso que quando eu e você tem alguma ansiedade, o nosso remédio é orar, irmãos. Orar constantemente. Senhor, trata isso comigo. Agora, quando nós estamos com ansiedade, o que a gente faz? Toma remédio. Não estou dizendo que é errado tomar remédio, irmãos. Para que os irmãos entendam. Se a nossa confiança está em Cristo, o nosso primeiro anelo é o que, irmãos? Tem que ser Ele. Eu estou com dificuldade, estou com problemas. Porque, irmão, vamos passar por muitas ansiedades e dificuldades. Mas se eu e você deixar de orar, irmãos, nós vamos perder a comunhão com o Senhor. E digo para você, irmão, sem oração, eu e você não tem comunhão com o Senhor. Nenhuma. Nenhuma, irmãos. Não se iluda que você fale com Deus o dia todo da sua vida, se você não tem um momento específico para orar com o Senhor. Somente você e Ele, desligado do mundo, desligado de rede social, internet, tudo. É o que nós precisamos ter, irmãos. Um tempo específico com o nosso Pai Celestial. E nesse tempo, muitas vezes não vamos falar nada, só ouvir. Fala, que o teu servo ouve. Você crê nisso, irmão? Se você dobrar, se prostrar aos pés do Senhor, Ele vai falar com você? Você crê nisso? Porque se você não crê nisso, não adianta você orar, irmão. Requer da nossa fé. Requer da nossa atitude. Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Irmãos amados, o que o Senhor quer de nós? Que nós entendemos problemas sobre ansiedade, que é algo que você vai ter, irmãos. Vamos caminhar por esses problemas, mas nunca se esqueça, Mateus capítulo 6, verso 25. Grife isso na tua palavra, irmãos. Medite nesse texto. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Se eu e você esquecer disso, irmão, nós vamos esquecer que nós temos que anelar em orar, em nos prostrar aos pés do Senhor. Ele não quer isso de nós. Ele quer que nós confiamos nele. Ele quer que nós dependemos dele. E aqui peço para que você abra no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 27. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo nos dá, irmãos, é uma paz passageira. Uma paz que acaba, irmãos. E Jesus disse essas palavras tão sábias para nós. Deixo-vos a paz. Não vos dou como o mundo dá. O mundo dá uma paz para nós. Dá sim, irmão. Uma paz passageira. Mas a paz que Ele nos dá, que é Ele vivendo em nós, essa, nosso coração não pode se turbar. Porque Ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que Ele diz que nem se atemorize? Porque virão dias difíceis em nós. Momentos duros, momentos que você vai gemer, irmãos. Vamos chorar, vamos ficar angustiados, mas nunca se esqueça, irmão, que Ele estará sempre conosco. Ele é fiel, irmãos, para conosco. Eu quero ler aqui um último texto com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 16, o verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então está aqui para nós,
Jesus não nos iludiu. Mas Ele disse para nós: no mundo nós passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, Cristo Jesus, venci o mundo. E aqui, irmãos, eu quero apenas uma estrofe de um cântico de um irmão do passado, W.M. Wright, que requer nós, irmão, uma palavra tão maravilhosa, uma confiança no Senhor. Ele escreve assim: com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Se isso não alegrar o nosso coração, irmãos, nada vai alegrar o teu coração. Nada. Porque vamos passar dias difíceis, momentos angustiados, momentos difíceis. Mas quando eu e você olha para o rosto do Senhor, nada eu e você vai temer. Porque é isso que aponta para nós o que eu disse no princípio da vida do rei Josafá. Teve medo, irmãos. Um homem de Deus teve medo. Tremeu, irmãos, de medo de morrer. Mas os olhos dele não saíram do Senhor. E nesses dias eu digo para você, esses dias que virão ainda em nós, que você tem algum medo, angústias e ansiedades, não teme, irmãos. Olhe para o Senhor. Se dobre aos pés dele. Tenha comunhão com o Senhor. Ore. Pai, eis que estou aqui. Fale comigo. Trate comigo. Porque a minha confiança está no Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos. Porque é isso que Ele quer fazer em nós. Ele quer que nós intercedemos a Ele. Ele quer que nós confiamos em Cristo, que é a nossa vida. Que nós não desanimamos. Que nós não enfraquecemos. Mas para que eu e você, sejamos encorajados pelo Espírito a passar por esses momentos e sempre agradecermos ao Senhor. Que o Espírito possa nos ajudar, irmãos. Que Ele possa, assim, nos direcionar em toda a Sua palavra. Amém, irmãos? Vamos orar. Ó Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra. Te damos graças pelo falar doce do Teu Espírito aos nossos corações. Não permita, Pai, por qualquer tribulação ou dificuldade da nossa vida, do nosso viver, nós venhamos a viver ansiosos. Que o Senhor possa tratar aos nossos corações, que todas as nossas dificuldades e ansiedades precisamos lançar em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso lugar seguro, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, a nossa segurança, nosso tudo. Cristo é maravilhoso para nós. Ó Senhor, nós o amamos, ó Pai. Nós estamos aqui prostrados aos Teus pés, para que o Senhor continue a falar com todos nós, pela Tua palavra. Para que o Senhor possa, Pai, nos dar irmãos, companheiros de tribulação, companheiros na angústia, Pai, para podermos tratar uns com os outros e sermos trabalhados uns com os outros, crescermos uns com os outros, ó Pai. Esse é o Teu propósito para a Tua igreja, que sejamos pessoas maduras, que saibamos passar dificuldades, mas que a Tua alegria nunca seja roubada do nosso coração. Porque, Senhor, Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. Obrigado, Pai, mais uma vez, porque o Senhor falou e fala aos nossos corações pelo Teu Espírito. Nós somos eternamente gratos ao Senhor pela Tua palavra. Oramos assim, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém, irmãos.